Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, e você, a mais uma aulaça de Direito das Pessoas com Deficiência. Na aula de hoje, na tela, a gente conversa sobre Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. A gente vai tratar especificamente do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é denominado de LBI, EPD ou LBI, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão. Vamos tratar de igualdade e não discriminação. O Estatuto estabelece regras acerca de igualdade e não discriminação e capacidade civil da pessoa com deficiência. Isso aqui cai muito em prova, tá? Despenca em prova quando há o tratamento de direito das pessoas com deficiência. Capacidade civil, porque houve uma alteração radical, mudanças radicais no regime de capacidades da pessoa com deficiência, instituídas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. A gente começa, então, tratando uma ideia geral do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A finalidade principal, a finalidade prioritária, a finalidade mais importante do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi garantir e promover o exercício de direitos da pessoa com deficiência. Direitos e liberdades fundamentais. Agora pode vir para mim, não é qualquer tipo de direito, não é exercício de qualquer forma. Não faria sentido a gente garantir qualquer forma de exercício. A gente tem que garantir exercício em igualdade de condições. Essa é a finalidade principal do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É garantir exercício de direitos pela pessoa com deficiência em igualdade de condições. Não basta exercer qualquer tipo de direito, exercer de qualquer forma o direito. Tem que exercer em igualdade de condições, beleza? Então na tela, a finalidade principal do Estatuto da Pessoa com Deficiência é essa: exercício de direitos e liberdades fundamentais pela pessoa com deficiência em igualdade de condições. Isso daqui você extrai do artigo 1º. Logo no começo do Estatuto da Pessoa com Deficiência é isso: exercício de direitos em condições de igualdade pela pessoa com deficiência. E aí o artigo 4º introduz essa noção de igualdade e não discriminação. Olha o que diz o artigo 4º. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então aqui o artigo 4º consagra o direito à igualdade de oportunidades. Quer dizer, esse direito à igualdade de oportunidades só será concretizado se não houver discriminação, porque se houver discriminação não vai ter igualdade de oportunidades, beleza? Então grave isso, a finalidade da lei é permitir exercício de direitos em igualdade de condições, vedada a discriminação em razão da deficiência. O artigo 4º, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, artigo 4º, parágrafo 1º, traz o conceito de discriminação. O que é a discriminação para fins do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Artigo 4º, parágrafo 1º. A discriminação é a distinção, restrição ou exclusão em razão da deficiência. Percebe isso? Em virtude, em razão da deficiência, a pessoa sofre distinção, restrição ou exclusão por uma conduta, por uma ação ou por uma omissão que busque afetar, prejudicar, impedir direito ou liberdade da pessoa com deficiência, uma ação que prejudique um direito ou liberdade da pessoa com deficiência, incluindo a recusa às adaptações razoáveis. Lembra das adaptações razoáveis? Pode vir para mim. Lembra o que é uma adaptação razoável? É toda alteração, toda modificação, todo ajuste sem ônus desproporcional para a pessoa que promova o acesso a programas, produtos, bens, equipamentos, serviços. Se a pessoa se recusa a promover a adaptação razoável, ela está praticando discriminação, ela comete uma discriminação. É impedir, é prejudicar o exercício de direitos pela pessoa com deficiência, percebe isso? Então, recusar-se a promover a adaptação razoável é uma forma de discriminação. Na tela, o artigo 4º, parágrafo 1º, também traz outra forma de discriminação: recusar o fornecimento de tecnologias assistivas ou ajudas técnicas. Pode vir para mim. Lembra o que é uma tecnologia assistiva? É o produto acessível. Lembra disso? Você se recusa a fornecer o produto acessível, você está cometendo uma conduta discriminatória. Então a discriminação, ideia geral, proibir, impedir, prejudicar
afetar o exercício de direitos ou liberdades da pessoa humana, da pessoa com deficiência. Isso também se manifesta com a recusa a adaptações razoáveis e recusa a tecnologia assistiva, beleza? Está no artigo 4º, parágrafo 1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na tela. Isso cai em prova. Questão 2018, analista do Ministério Público Estadual de Alagoas. João, aluno do ensino fundamental da rede municipal de ensino, sofre uma doença degenerativa que acarreta diminuição da sua acuidade visual e auditiva. Apesar da gravidade do problema, praticamente viabilizando a sua participação nas aulas, ele pode ser facilmente contornado com a utilização de certo equipamento disponível no mercado. O que é isso? Facilmente contornável com a utilização de um equipamento. O que é isso? Isso daqui é uma tecnologia assistiva, percebeu isso? Tecnologia assistiva. Um equipamento, um produto que fornece o acesso à educação, o qual sua família não tem condições financeiras de adquirir. Se a família não tem condições financeiras de adquirir, quem é que é o provedor de direitos da pessoa com deficiência? O Estado. O Estado tem o dever de garantir direitos da pessoa com deficiência. Então, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é correto afirmar que o referido equipamento é uma modalidade de tecnologia assistiva. Percebeu isso? Tecnologia assistiva. Cujo não fornecimento do poder público caracteriza uma discriminação. Perfeito. Alternativa D. Olha aqui o conceito de discriminação. Recusar o fornecimento de tecnologia assistiva. Bem simples, você mata isso com o artigo 3º, que traz o conceito de tecnologia assistiva, e artigo 4º, parágrafo 1º, que diz que recusar o fornecimento de tecnologia assistiva constitui uma conduta discriminatória, de modo que a alternativa D é a alternativa verdadeira. Agora, uma previsão legal que despenca em prova de concurso. Pode vir para mim. Quando cai direito das pessoas com deficiência, a chance de cair isso é grande. Qual que é a ideia? Você percebeu que a pessoa com deficiência é destinatária de uma proteção especial. Há disposições especiais para a pessoa com deficiência, considerando essa condição, considerando a necessidade de exercício de direitos em igualdade de condições, beleza? A pessoa com deficiência tem proteções especiais, tem benefícios previstos pela legislação. Exemplo, reserva de vagas em estacionamento. Lembra quando você está lá, indo para um shopping, há lá reserva de vagas para pessoa com deficiência, vagas de estacionamento? Aí eu te pergunto, a pessoa com deficiência é obrigada a utilizar, usufruir os benefícios que a lei confere à pessoa com deficiência ou não? Em outras palavras, no shopping, a pessoa com deficiência tem que estacionar na vaga reservada ou ela pode estacionar nas vagas comuns? Em outras palavras, concurso público. Lembra da reserva de vagas em concurso público, artigo 37 da Constituição da República? A pessoa com deficiência que for prestar um concurso público tem que necessariamente se sujeitar às regras da cota? Ou ela pode se sujeitar ao quadro comum, ao universo comum? Na tela, artigo 4º, parágrafo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência não, isso é importante, tá? Não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Não está obrigada. Então, a pessoa com deficiência não é obrigada a estacionar o seu veículo em vaga reservada, não é obrigada a prestar concurso nas cotas, dentro das cotas para pessoa com deficiência. Tranquilo? Artigo 4º, parágrafo 2º. Tenha cuidado com ele. Isso cai em prova, como eu falei, questão defensor público, 2018, lá do Amazonas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que a pessoa com deficiência, uma vez constatada essa condição, está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ações afirmativas. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Ela não está obrigada. Falso é o artigo 4º, parágrafo 2º. Ela não é obrigada a usufruir dos benefícios previstos pela lei. Questão, analista judiciário TRE do Rio de Janeiro, 2017. A pessoa com deficiência, ao participar de concurso público, deverá se inscrever às vagas que lhe são legalmente reservadas. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, de novo, é o artigo 4º, parágrafo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Avançando dentro de igualdade e não discriminação, o artigo 5º estabelece a proteção integral
da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de violação, de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. Isso daqui você extrai do senso comum, tá? O que me interessa é o parágrafo único do artigo 5º. Para os fins da proteção integral, são consideradas essencialmente vulneráveis. Então, o artigo 5º, parágrafo único do Estatuto da Pessoa com Deficiência traz o conceito de pessoa com deficiência essencialmente vulnerável. Pessoa com deficiência essencialmente vulnerável. Cuidado, é pessoa com deficiência, tá? Olha o que diz o 5º. A pessoa com deficiência será protegida de modo integral. Aí essa proteção integral, para fins dessa proteção, são essencialmente vulneráveis. Criança, adolescente, mulher, idoso com deficiência. Então, artigo 5º, parágrafo único. Artigo 5º, parágrafo único. São pessoas com deficiência especialmente vulneráveis, grave isso. Criança, adolescente, mulher e idoso. Criança, adolescente, mulher e idoso. Criança, adolescente, mulher e idoso. São pessoas com deficiência essencialmente vulneráveis, especialmente vulneráveis. Fechamos igualdade e não discriminação, tópico 1.2, capacidade civil. E para a gente estabelecer as principais disposições acerca de capacidade civil no Estatuto da Pessoa com Deficiência, você tem que lembrar do conceito de capacidade civil. Você vê lá em direito civil isso daqui. O que é a capacidade civil? A capacidade civil plena é o resultado da soma, da junção, da união de duas capacidades. A capacidade de direito e a capacidade de fato, ou capacidade de exercício. A capacidade de direito é a aptidão para o sujeito adquirir direitos e deveres. É a aptidão para ser sujeito de direitos e deveres. Essa é a capacidade de direito. Toda pessoa possui essa capacidade, basta o nascimento com vida. Então, capacidade é a aptidão para ser sujeito de direitos no plano legal. Aptidão para ser sujeito de direitos e deveres. Por outro lado, capacidade de fato é a aptidão para exercer direitos. Percebeu a diferença? Capacidade de direitos é aptidão para ser sujeito de direitos. Capacidade de fato é aptidão para exercer direitos. Capacidade de direito toda pessoa tem, basta nascimento com vida. Capacidade de fato, não. Não é toda pessoa que tem capacidade de fato. Não são todas as pessoas que possuem capacidade de fato. E aqui, o Código Civil de 2002, depois você vai dar uma olhada em casa, artigos 3º e 4º regulam o regime de capacidade, os regimes de incapacidade, os incapazes, a incapacidade. Regime esse de capacidade que foi profundamente alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Depois você dá uma olhada na sua casa. Aqui pode vir para mim, é importante que você grave. A deficiência, por si só, não é um fator de incapacidade. Isso foi radicalmente alterado, tá? A deficiência, por si só, não gera incapacidade da pessoa. Quer dizer, o simples fato de a pessoa ter uma deficiência não o faz incapaz. Não faz com que essa pessoa seja incapaz. A deficiência por si só não gera incapacidade civil. A deficiência por si só não gera incapacidade civil. É possível que uma pessoa com deficiência não seja capaz de exprimir sua vontade. Aí é outra coisa. Aqui eu estou falando de deficiência por si só. A deficiência por si só não gera a incapacidade legal, beleza? Então na tela vimos o conceito de capacidade civil plena. Você depois vai dar uma olhada nos artigos 3º e 4º, que foram alterados com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, para fins da nossa matéria, você tem que ler, reler, treler e quadriler o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 6º, de cara, esse artigo cai muito em prova, tá? Muito cobrado em prova. Esse artigo 6º, de cara, já te traz aquela ideia que eu falei há pouco. A deficiência, por si só, não gera incapacidade. A deficiência, diz o artigo 6º, não afeta a capacidade civil plena da pessoa. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Quer dizer, pouco importa a deficiência. Independentemente da deficiência, a pessoa com deficiência possui capacidade civil plena.
Inclusive, quer dizer, olha os atos que a pessoa com deficiência pode praticar. Se casar, constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Percebeu isso? O que é isso daqui? É autonomia. É liberdade da pessoa com deficiência. Percebe isso? Capacidade civil. Isso é importante, tá? Esse artigo 6º despenca em prova. Conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, a pessoa com deficiência pode ter filho. E a escolha da pessoa com deficiência é dela. E, claro, da outra pessoa com a qual ele vai ter a criança, vai ter o filho. Exercer direito à família, convivência familiar. Exercer o direito à guarda, tutela, curatela, adoção. Como adotante ou adotando, a pessoa com deficiência pode adotar uma criança ou adolescente, beleza? Então, a deficiência não afeta a capacidade civil. E aí você vai lembrar desse esquema aqui, tá? A deficiência não afeta a capacidade, não afeta a capacidade da pessoa com deficiência de praticar esses atos. Casamento e união estável, direitos sexuais e reprodutivos, definição do número de filhos e planejamento familiar, fertilidade, vedação à esterilização compulsória, família, convivência familiar, convivência na comunidade, guarda, tutela e curatela. Então pode vir para mim, guarde isso, pelo amor de Deus. Deficiência por si só não afeta a capacidade. Deficiência por si só não afeta a capacidade. Mas cuidado, eu não estou falando que a pessoa com deficiência não pode vir a ser incapaz, tá? Pode vir a ser incapaz na forma do Código Civil. Mas a deficiência por si só não é um fator que gera incapacidade. É isso que eu estou falando. A incapacidade legal extrapola a noção de deficiência. Então, deficiente mental, por exemplo, não é incapaz, não é mais incapaz. Houve uma alteração radical nos artigos 3º e 4º do Código Civil que você vai ler em casa, beleza? Grave isso. Deficiência por si só não afeta a capacidade civil plena. O deficiente, a pessoa com deficiência, tem capacidade civil plena, salvo se ele se submeter ao regime legal do Código Civil que estabelece as hipóteses de incapacidade, beleza? Na tela. Isso cai em prova, como eu falei. Questão defensor público do Distrito Federal 2019. A pessoa com deficiência tem plena capacidade civil para exercer o direito de guarda, tutela, curatela e adoção. E igualdade de oportunidades com as pessoas sem deficiência. E aí, verdadeiro ou falso? Perfeito, né? É o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência que você vai ver em casa. De novo, vai reler no nosso material escrito, tem lá no nosso livro digital. Fechamos então a nossa aula. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Complemente seus estudos com material escrito no nosso livro digital. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima aula.